Olá, meu nome é Rogério Derby, mais uma vez venho aqui a explicar sobre o resultado do julgamento do recurso extraordinário 586453 sobre a competência da Justiça do Trabalho, onde a ministra Ellen Grace, no dia 3 de março, decidiu pela competência parcial da Justiça do Trabalho, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho tão somente para aqueles processos ajuizados e sentenciados até aquele dia 3 de março de 2010. Esta decisão foi contestada e não foi acompanhada na sua integralidade pelo ministro César Peluso, que de forma lapidar resolveu então enfrentar o tema sobre a ótica da avaliação da prova feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. Para tanto, trouxe o ministro César Peluso ao mesmo dia, no mesmo dia, o julgamento de um outro recurso extraordinário, advindo do Tribunal Superior do Trabalho, onde o Tribunal Superior do Trabalho não teria reconhecido a competência da Justiça do Trabalho naquele caso específico analisado e julgado pelo ministro César Peluso, diferentemente do que ocorreu com o caso levado a julgamento pela ministra Ellen Grace, que o Tribunal Superior do Trabalho, depois de todas as análises possíveis e impossíveis realizadas na primeira e na segunda instância, reconheceu como válida a competência da Justiça do Trabalho, declarando-a apta a julgar, condenar a Fundação Petrobras de Seguridade Social e a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. O ministro César Peluso colocou em breves palavras, de forma muito contundente, a posição, que levou, na verdade, a ministra Carmen Lúcia a acompanhá-lo, e essa posição se resume no sentido de, toda vez que o processo chegar do Tribunal Superior do Trabalho, com a análise feita pelo Superior Tribunal do Trabalho, declarada a competência por ele, ao Supremo Tribunal Federal não resta a melhor sorte a não ser acompanhar esse julgamento e julgar com base nesses fatos. Se porventura, ao contrário senso, o processo chegar no STF do TST e o TST declarar que aquela relação jurídica não decorreu da competência da Justiça do Trabalho, do contrato de emprego, logicamente, este processo não merece ser analisado pela Justiça do Trabalho e ele vai ser encaminhado para a Justiça Comum. Logo após do voto do ministro César Peluso, votou o ministro Toffoli, e acompanhando integralmente a ministra Ellen Grace, e tentando justificar a possível incompetência absoluta da Justiça do Trabalho com a argumentação de que a possibilidade hoje da portabilidade. Esqueceu o ministro que, para exercer a portabilidade, aquele detentor dos direitos do plano deve necessariamente pedir demissão, se desligar ou, melhor, romper o contrato de trabalho. Logo, vejo que esta adição aos argumentos da ministra Ellen Grace não teve muita felicidade, porque, muito pelo contrário, se ele continuar sendo sustentado no plenário, muito pelo contrário, como eu disse, a competência da Justiça do Trabalho ficará mais cristalina ainda, em razão da portabilidade de ser precedida da rescisão do contrato de trabalho. Logo após, votou a ministra Carmen Lúcia, acompanhando na sua integralidade o ministro César Peluso. Nesse momento, o ministro Joaquim Barbosa pediu vista antecipada do julgamento e colocará em mesa, ou melhor, vai ser novamente, ou melhor, vai ser colocado em mesa para continuar a ser julgado esse recurso, com o próximo voto a ser prolatado do ministro Eros Roberto Grau e logo depois do ministro Ricardo Lewandowski e assim sucessivamente. Tenho uma confiança muito grande no tribunal e depois do voto do ministro César Peluso lapidar, repito, acredito que será esse voto seguido pelos demais ministros, ficando vencidos tão somente os ministros Toffoli e a ministra Ellen Grace. Esse julgamento é aguardado para qualquer momento, a possibilidade dele entrar em pauta já na semana que vem vai depender muito da
do que for decidido pelo ministro Joaquim Barbosa e vamos acompanhar o seu pedido de vista. Assim que esse pedido de vista for efetivado, nós voltaremos e colocaremos à disposição e informaremos a todos, inclusive as associações e aquelas outras pessoas que estão envolvidas nesse tema. Aproveito esse momento para registrar que os processos já ajuizados e ainda não sentenciados estão sendo, por alguns juízes, forçados a suspender o processo em razão do pedido da própria Petrobras, mas temos resistido a isso, esclarecendo ao juízo que, em verdade, o voto que está prevalecendo, a tendência é o do tribunal reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e que, portanto, não merece ser, seria injusto suspender o andamento de um processo que tem, por princípio básico, a celeridade processual de um trabalhador, principalmente de um aposentado, ao resultado final do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Notadamente porque o julgamento pela Justiça do Trabalho não causará nenhum prejuízo, salvo se começasse a se executar. E por falar em execução, com base no voto da ministra Ellen Grace, que é o mínimo que pode se esperar daquele tribunal superior, nós, da DEB Advogados Associados, já estamos executando os níveis salariais daqueles processos que já possuem sentença e que já chegaram ao TST e que estão voltando do TST justamente em razão da decisão do STF. Logo, eu comuniquei a todos, se porventura alguns dos senhores que possuem processo conosco não foi contactado e que possuam uma sentença e um acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho, entre em contato conosco pelo contato@adv.com.br para que possamos estar enviando os procedimentos que serão adotados para se iniciar a execução. Na mesma linha de raciocínio, aquelas ações referentes ao PCAC já chegaram ao TST e no Rio de Janeiro, as ações que já chegaram ao TRT, que tiveram decisões favoráveis, já iniciamos também as execuções efetivas desses processos. Mas, ou qualquer outra informação, veiculo através ou por meio desse canal, e qualquer dúvida que existir, por favor, entrar em contato conosco. Um abraço a todos e obrigado.